Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 4, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém? Pode fechar os teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra que foi lida, e ela será ministrada agora, Deus, através da minha vida, mas no poder do teu Espírito, que é aquele que tem a capacidade de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, é o que nós te pedimos. Fala aos nossos corações, é o que nós desejamos, para que a tua vontade de fato e de verdade seja estabelecida e reine sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o verdadeiro evangelho, amém? E por que eu quero falar sobre o verdadeiro evangelho? Porque da mesma maneira que Jesus ele se apresenta como a verdadeira videira, o que nos dá a entender que existem outras videiras por aí, nestes dias que nós estamos vivendo, nós precisamos falar do verdadeiro evangelho. Por quê, pastor? Porque certamente, principalmente se você abrir a internet, você vai ver muitos evangelhos sendo anunciados por aí. Muitos evangelhos sendo pregados por aí. E nós precisamos ficar com o verdadeiro evangelho. E para nós identificarmos qual é o verdadeiro evangelho, para nós fugirmos do falso evangelho, é necessário que nós tenhamos bem claro as principais características deste verdadeiro evangelho. Porque o Senhor Jesus, ele deixa bem claro na palavra dele o motivo pelo qual ele veio, o motivo pelo qual ele fez o que ele fez. E muitas das vezes nós estamos confundindo o que Jesus fez na cruz, pensando que Jesus morreu por algo que nós estamos desejando e que talvez nunca vai acontecer, e esse seja um dos motivos que a gente ande frustrados nesses dias, porque nós estamos criando expectativa em cima de uma coisa pela qual Jesus não morreu, e nós precisamos voltar. Nós precisamos trazer Jesus de volta para o centro, e nós precisamos voltar para o verdadeiro evangelho, amém? Então nós vivemos um tempo onde muitos evangelhos têm sido anunciados por aí, e hoje nós podemos dizer que nós somos uma geração de self-selves. Por quê? Porque hoje você liga ou se conecta numa internet e você consome aquilo que você quer. Mas nós precisamos entender que nem tudo está na base daquilo que nós queremos, mas sim daquilo que nós precisamos. Pelo título do que está anunciado num vídeo, muitas das vezes a gente não quer nem abrir aquele vídeo ou aquela mensagem, porque muitas das vezes nós julgamos o livro pela capa, sendo que na verdade ali dentro tem uma palavra de Deus que poderia estar nos transformando, mas aquilo que pula ou salta diante dos nossos olhos, nós clicamos, nós abrimos, porque na realidade nós fazemos parte de uma geração que está em busca daquilo que quer ouvir e não daquilo que precisa ouvir. E a internet, a tecnologia, ela tem facilitado isso, ela tem induzido o povo a buscar aquilo que ele quer e não aquilo que ele precisa. E quando a gente lê Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 1, versículo 4, a gente vê João Batista aparecendo no deserto, batizando, pregando o evangelho do arrependimento para a remissão dos pecados. Dentro de um só versículo, a palavra de Deus consegue trazer algumas características do verdadeiro evangelho, para que eu e você não venhamos cair em qualquer vento de doutrina, para que eu e você não venhamos ser levados de um lado e para o outro, sem saber pelo caminho, a direção a qual nós estamos caminhando. E eu quero falar de algumas características do verdadeiro evangelho, que está aqui no versículo 4 de Marcos, no capítulo 1. Eu vou ler mais uma vez só para reforçar, porque é apenas um versículo, amém? E diz assim: E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Eu quero falar de 3 características que está em apenas um versículo. Irmão, se a gente parar para ler a Bíblia, se a gente parar para examinar as Escrituras, tem muitas coisas que passam despercebidas da nossa visão, passa despercebido da nossa mente, porque na realidade a gente não examina, a gente só quer bater o olho, a gente não quer
dedicar tempo, investir tempo na palavra de Deus, passar horas ou até, quem sabe, dias em cima de um só versículo. Em cima de um só versículo, para entender o que de fato, de verdade, Deus está querendo falar conosco. Irmãos, pode ser que a gente consiga vencer a Bíblia até no seu cumprimento, no que tange a você ler ela 1, 2, 3 vezes ao longo da sua vida, mas você pode ter certeza que você, nós nunca conseguiremos vencer a Bíblia na sua profundidade, porque todas as vezes que você lê um versículo, por mais que você leia ele várias vezes, o Senhor ele sempre traz algo novo sobre a tua vida. Dependendo do momento que você está vivendo, é uma revelação nova. O Senhor ele faz novas todas as coisas, e nesta noite ele quer fazer novamente na minha vida e na sua vida. Não que você não saiba, mas às vezes, como foi pregado no último domingo, é necessário que Deus levante alguém, ou que o próprio Senhor ele venha para nos despertar e nos trazer a lembrança, o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz por mim e por você. Amém? Então eu quero falar sobre as características do verdadeiro evangelho. Amém? Então no versículo 4, o texto diz que João Batista apareceu. Mas João Batista apareceu aonde? No deserto. Irmãos, a primeira característica do verdadeiro evangelho é deserto. Se você está vivenciando um evangelho que não te conduz ao deserto, corre dele, foge dele, porque João Batista apareceu no deserto. Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista no deserto ali, ele foi conduzido aonde? Para um lugar mais deserto ainda, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Não existe evangelho sem deserto. E hoje tudo que nós queremos é que Deus nos tire de onde? Do deserto. Ou seja, você quer que Deus te tire do centro da vontade dele, porque o centro da vontade de Deus para mim e para você é que eu e você venhamos atravessar por um deserto, que eu e você venhamos passar por um deserto. Agora preste atenção no que eu estou dizendo. Deus não quer que você viva, Deus não quer que você morra no deserto, mas Deus quer que você passe por um deserto, porque o deserto é a escola de Deus para aqueles que têm promessa. Quantos aqui têm promessa de Deus? Então a sua promessa ela não vai ser cumprida enquanto você não vencer o deserto que Deus tem para você. Amém? Então João Batista ele apareceu no deserto, e deserto não é lugar para passear, deserto não é lugar para ficar, mas a verdade é que não existe evangelho sem deserto. Amém? Então grave isso, João Batista apareceu no deserto. Repita comigo, João Batista apareceu no deserto. Nós vamos voltar depois em João Batista, amém? Mas eu quero falar um pouco agora, qual é o objetivo do evangelho? Por que você acha que Jesus morreu na cruz por mim e por você? Irmão, Jesus não morreu na cruz para abrir uma porta de emprego. Jesus não morreu numa cruz para me dar uma casa própria, um carro novo. Jesus não morreu na cruz para eu poder ter condição de mudar o meu guarda-roupa inteiro. Até pelo fato de nós analisarmos a vida de João Batista, quais eram as vestes de João Batista? João Batista não tinha glamour nenhum, João Batista não se importava nem com aquilo que ele se alimentava, se tinha arroz, glória a Deus, se tinha feijão, glória a Deus, se não tinha, amém. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, e nada tirava ele do propósito, nada tirava ele do foco. E hoje, muitas das vezes, se a gente repetir uma roupa para vir no culto, já é motivo da gente, de repente, não vir ou vir triste. Porque essa é a geração que nós vivemos. É uma geração que não pode repetir roupa. É uma geração que, se não lanchar final de semana, acha que Deus não está prosperando, como que se lanche fosse sinônimo de prosperidade. É uma geração que, se Deus fechar uma porta, Deus está de birra.
E se Deus não abrir a porta, Deus não está olhando, Deus não está abençoando, Deus abandonou. Essa é a geração que nós vivemos. Uma geração que não sabe lidar com o não de Deus. Uma geração que aprendeu a somente a ouvir o sim, mas não entendeu que o não de Deus também é bênção. Essa é uma geração a qual, infelizmente, nós estamos vivenciando. Uma geração dodói. Uma geração que, se Deus se calar, se perde. Uma geração que, se Deus se calar, sai da presença. Uma geração que, se Deus fechar a torneira, já olha para trás e já quer retroceder. E eu fico perguntando, que geração é essa? Qual é a igreja que o Senhor Jesus vai buscar nestes últimos dias? Será que é uma igreja sadia? Será que é uma igreja posicionada? Será que é uma igreja que entendeu o motivo pelo qual Deus enviou o teu filho para morrer naquela cruz? Irmãos, o evangelho, ele não está associado à prosperidade. Se bem que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas essa abundância não necessariamente significa em você ter dinheiro, em você ter casa, em você ter emprego. Não, Deus tem prazer em te abençoar em todas essas coisas, mas se ainda assim Ele não te abençoar, não foi por esse motivo que Ele morreu por você na cruz. Ele morreu para que você tenha vida, e vida e abundância é vida além daquilo que os teus olhos veem. Vida e abundância é vida além daquilo que o teu coração tem desejado, aquilo que o teu coração tem planejado. Sabe por quê? É porque é o que está escrito na palavra de Deus: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para você é aquilo que você ainda não viu, não ouviu, e nem sequer chegou ao teu coração. E muitas das vezes a gente pensa que o que Deus tem é aquilo que a gente está vendo, é aquilo que a gente está sentindo, é aquilo que a gente está desejando. Não, Deus não se move pelos teus sentimentos. Deus não se move pelas minhas emoções. Eu posso estar triste com uma situação, mas isso não significa que vai mudar o que Deus tem para a minha vida. Se Deus vai falar, se Deus determinou que agora não é o tempo, não adianta eu chorar e espernear, porque não vai ser o tempo. Amém? Porque o que Deus tem, o meu olho ainda não viu, o meu ouvido ainda não ouviu, e ainda não chegou no meu coração. E é isso que nós precisamos entender, porque senão nós começamos a abandonar o verdadeiro evangelho e começamos a andar num evangelho a qual muitos têm pregado por aí, um evangelho de facilidade, um evangelho que Deus, ele dá isso, ele dá aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, mas e aquilo que ele já fez? Irmãos, o evangelho não se trata daquilo que Deus pode fazer, mas o verdadeiro evangelho sempre vai falar daquilo que Deus já fez. Amém? O verdadeiro evangelho vai sempre trazer à tona não somente o que Deus pode fazer, mas principalmente aquilo que Ele já fez. Qual que é o meu problema? Eu só foco naquilo que Ele pode fazer e esqueço daquilo que Ele já fez. Se eu vivo uma vida focada somente naquilo que Jesus pode fazer, eu preciso voltar para o verdadeiro evangelho. Eu preciso voltar para aquilo que Ele já fez. Eu posso ainda não ter o que eu quero, mas certamente eu tenho o que eu preciso. Eu tenho a salvação, eu tenho a alegria da salvação, eu tenho vida. Eu era órfão. Olha, eu estava morto no pecado e Ele me vivificou. Essa é a mensagem do verdadeiro evangelho, amém? Então o verdadeiro evangelho, o objetivo dele é o quê? É nos resgatar do domínio das trevas e nos conduzir para o reino da luz. Irmãos, o evangelho é isso, é te tirar de uma situação na qual você se encontrava, de pecado, inimigo de Deus, e trazer para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O que vier além é bônus, estou no lucro, amém, irmãos? Se Deus já fez isso na minha vida, me tirou do ambiente de trevas e me colocou no ambiente de luz, irmãos, eu já ganhei a minha vida, porque até então ela estava perdida. Agora, se Deus vai me abençoar abrindo uma porta, glória a Deus, irmãos. Se Deus vai me abençoar me dando roupas novas, glória a Deus. Se Deus vai permitir eu viajar, glória a Deus. Mas se eu não viajar, glória a Deus. É isso que eu preciso entender, porque senão eu vou me apegar em coisas pelas quais Jesus não
morreu. Então o verdadeiro evangelho, o objetivo dele é nos resgatar do domínio das trevas e nos conduzir para o reino da luz, amém? E por que eu estou falando disso? Porque se você quer entender a obra de Deus na vida de uma pessoa, você precisa olhar para a história do povo de Israel. A Bíblia fala que o povo de Israel estava aprisionado há cerca de 430 anos, aonde? No Egito. Ali o povo estava sendo afligido, ali o povo estava sendo perseguido por Faraó, ali a carga estava sendo aumentada em cima daquele povo. Deus vai e levanta um homem chamado Moisés, o libertador, que tipifica a figura de Cristo, porém agora no Antigo Testamento, mas já apontando para aquilo que Deus iria fazer através de Jesus. Moisés vai lá cheio de Deus, tira agora no poder de Deus aquele povo daquela terra, liberta aquele povo com os braços fortes e poderosos do Senhor. E a primeira coisa que aquele povo faz ao sair do Egito é entrar no quer libertação, mas não quer atravessar o deserto, quer cura, mas não quer passar pelo deserto, quer entrar na terra prometida, mas quer pular o deserto. Não existe evangelho sem deserto, não existe terra prometida sem deserto. Quer ser cuidado pelo Pai, mas sendo que é no deserto que Deus dá o pão de cada dia. A primeira coisa que o povo tem que enfrentar ao sair daquela situação a qual ele se encontrava é um deserto. Então, ao sair do deserto, a primeira etapa do processo de libertação daquele povo foi passar por um deserto. Ao sair do Egito, foi passar por um deserto. E aí eu volto naquela pergunta: João Batista apareceu aonde, irmãos? No deserto. Deserto é coisa de Deus. Amém? Deserto é algo de Deus. Pode ser desconfortável para nós, mas é algo de Deus para nós também, amém? Então grave isso: para todo o movimento de Deus, para todo o processo de libertação, para todo o processo de cura, de restauração, entenda, existe um deserto que precisa ser atravessado. Se não quer passar pelo deserto, não reclame de ficar aprisionado. Porque para todo o movimento de Deus existe um deserto a ser atravessado. Não quer passar pelo deserto, então vai ter que ficar de fora do movimento de Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado assim: não existe evangelho sem deserto. Se você não quer passar pelo deserto, é sinal de que você está caminhando com a pessoa errada. E com quem você está caminhando esses dias? Porque o Senhor, Ele vai te conduzir a um deserto. Irmãos, deixa eu fazer uma analogia bem rápida para você entender aqui. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para um... O Espírito Santo é de Deus, sim ou não? Deserto é de Deus, porque o Espírito Santo não vai te conduzir a um lugar que não seja de Deus. Agora vamos lá. O diabo queria levar Jesus para onde? Para onde? Para onde, gente? Nós vamos apanhar aqui hoje. Eu vou voltar e vou perguntar. O Espírito Santo queria levar e levou Jesus para onde? O diabo queria levar Jesus para onde? Para o monte. Fala comigo, para o monte. Cuidado com o monte. Não é porque você está no monte que significa que você está no centro da vontade de Deus. Porque para o monte até o diabo te leva. Não adianta você querer ir para o monte e fugir do deserto. Não adianta você subir monte, descer monte e não quiser também descer o quê? O vale. Atravessar o deserto. Irmão, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E o diabo queria conduzir ele para onde? Para o monte.
Às vezes a gente vai para o monte para querer fugir do deserto. Sim ou não, igreja? A gente vai para o monte para quê? Para orar, porque o couro está comendo. Senhor, me tira desse deserto. Aí eu estou aonde? No monte. Não, desce e vai para o lugar onde eu quero que você esteja. Eu não te mandei subir. Diga ao povo que marche. É para marchar, não é para subir. Só que a gente vai para o lugar errado para querer fugir do lugar certo. Eu não estou falando que a gente não pode subir monte, irmãos. Mas sobe monte na hora que Deus mandar subir. Atravessa o deserto na hora que Deus mandar atravessar. O problema é que a gente quer subir monte para fugir do deserto. Não dá. Não dá. A verdadeira fé, ela não te propõe uma fuga dos seus problemas. Uma fuga das suas aflições ou do teu deserto. A verdadeira fé, ela vai provocar em você força para você enfrentar os teus desertos. É essa fé que a Bíblia propõe para mim e para você. Enfrenta o teu deserto. Para que você quer fugir do deserto? Então, muito cuidado, irmãos, que às vezes a gente está subindo o monte para fugir do deserto. E Deus está falando, desce do monte e marche. Não estou falando que monte não é coisa de Deus. Até porque quando Deus quis falar com Moisés, Deus falou para Moisés fazer o quê? Suba aqui. Então tem a hora de subir, mas tem a hora de marchar. E quando o povo estava no deserto, Deus não falou, suba no monte e me adora. Deus falou, marche. Então não é para eu parar de marchar e querer subir. Vou subir quando Deus me chamar. Mas vou marchar porque eu já tenho uma direção. Deus já falou que é para eu fazer. É para marchar, não é? Então vou marchar. Quando Deus falar, para de marchar e suba aqui no meu lugar, aí eu vou abandonar o deserto e eu vou subir no monte. Então não existe evangelho sem deserto. Não existe libertação sem deserto. Amém? Porque a primeira coisa que o evangelho faz para mim e para você é mostrar quem de fato nós somos. E nós só descobrimos quem nós somos quando nós estamos no deserto. Irmãos, quando tudo está bem, a gente engana nós mesmos. Mas quando as coisas começam a sair fora um pouquinho do meu controle, do teu controle, a gente começa até não mais reconhecer quem nós somos. E é no deserto que nós descobrimos quem nós somos. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que no deserto, João Batista, ele confrontava aqueles que iam até ele. E o que João Batista falava? Filhos meus, filhos amados do meu Pai, queridinhos, santos. Não, raça de víboras. Quem vos induziu fugir da ira vindoura? João Batista lá, cheio do Espírito Santo, falava quem eram eles. O problema é que, sabe por que a gente quer fugir no deserto? Porque a gente não quer ouvir quem de fato a gente é. Porque no deserto Deus levanta a pessoa para chegar, apontar o dedo na nossa cara e falar, você é isso. Mas você pode mudar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então muitas das vezes a gente só quer fugir de um deserto porque a gente não quer encarar a nossa realidade. A gente não quer encarar quem de fato, de verdade a gente é. Porque no deserto nós descobrimos quem nós somos. Então não existe evangelho sem arrependimento, já entrei no segundo, sem deserto, amém? Mas também já entrando no segundo, não existe evangelho sem arrependimento. Porque João Batista, no versículo 4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de quê? De arrependimento. Hoje se prega tanta coisa, mas o arrependimento ele tem ficado um pouco para trás. Irmãos, presta atenção, João Batista apareceu no deserto pregando arrependimento. Jesus, nas margens do mar da Galileia, chamando os seus discípulos, ele pregou o quê? Arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus agora já não está no meio deles.
envia o Espírito Santo, eles estão cheios do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, Pedro agora está com a bola da vez, está com o sininho na mão, está pregando, está falando das coisas do reino. Aí a multidão pergunta assim, tá, ok, entendemos, o que nós precisamos fazer? O que Pedro fala? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ou seja, não existe evangelho sem arrependimento. Eu até postei hoje uma frase que eu sempre trago ela à tona. Porque muitas das vezes a gente quer acalmar o nosso coração como se Deus estivesse concordando com o nosso pecado. Ah não, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Amém, irmãos. Jesus morreu não só pelos seus, mas pelo pecado de toda a humanidade. Mas isso não é garantia que Ele vai voltar para você se você não sair do pecado. Sabe por quê? Ele morreu pelos seus pecados, mas Ele só vai voltar para os arrependidos. O fato de Jesus ter morrido pelos meus pecados, se eu não me arrepender, não significa que Ele vai voltar para me buscar. O que precisava ser feito foi feito. Agora eu que preciso me arrepender. Então, se eu vivo um evangelho que não provoca em mim arrependimento, eu preciso rever esse evangelho que eu estou vivendo. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai provocar em mim um verdadeiro arrependimento. Olha o que João Batista falava: produz agora frutos dignos de arrependimento. Não basta eu dizer que aceitei Jesus, eu tenho que dar frutos de arrependimento. E aí muitas das vezes a gente pensa assim: frutos dignos de arrependimento. Aquele que matava, não mate mais, glória a Deus. Aquele que roubava, não roube mais, glória a Deus. Mas deixa eu te falar, você só voltou a estaca zero, porque Deus não te criou para matar, Deus não te criou para roubar. O que você está fazendo além? Eu não estou dizendo que a salvação depende do que você faz, mas não dá para a gente falar: eu não roubo, eu não mato. Não, mas já não era para você matar, já não era para você roubar, ainda que um dia você fez isso. Irmãos, não se trata apenas de deixar o que era proibido, mas, se necessário, renunciar até aquilo que é permitido por causa de um propósito maior. Quando eu falo assim: eu matava, hoje eu não mato mais. Você zerou, já não era para você matar. E aí? Você reconhece quem você era e o que você precisa produzir agora? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: o reino de Deus tem que ter produção. No reino de Deus tem que haver produção. E que produção é essa? De frutos dignos de arrependimento. A palavra está dizendo: produz agora frutos dignos de arrependimento. E frutos dignos de arrependimento é eu até poder fazer algo, mas eu falar: não quero ficar aqui com Deus. Agora eu tenho um amigo a qual eu quero conversar, me relacionar, eu quero estar com ele. O reino de Deus está baseado em decisões e escolhas que nós fazemos. E são essas decisões e escolhas que vão demonstrar se de fato e de verdade nós nos arrependemos ou não. Amém? Então o verdadeiro evangelho, ele vai provocar um arrependimento em mim. Ele vai provocar um arrependimento em nós. Se eu ainda não me arrependi, é porque eu ainda não me converti. E o pior arrependimento que pode haver na minha pessoa é o arrependimento pelo qual, hoje estando na presença do Senhor, sabendo que algumas coisas já não me cabem mais, eu me arrependo por não ter feito na época da ignorância. Porque tem gente que está vivendo esse arrependimento de não ter cometido quando teoricamente poderia ter cometido. E agora que conhece a verdade, como que eu vou fazer se eu conheço? Antes, se eu tivesse feito lá atrás. Não é desse arrependimento que a palavra está dizendo. Não é você se arrepender daquilo que você não fez quando teoricamente você poderia ter feito. É você se arrepender hoje. E dar glória a Deus porque lá você não fez, ainda que no tempo da ignorância. Ainda que no tempo em que você não tinha conhecimento de que isso era pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. É você falar: glória a Deus que eu não cometi, mesmo agora sabendo o
que é certo e o que é errado. E lá naquela ocasião eu nem sequer sabia. Para mim era tudo normal. Não, mas tem gente que hoje não se arrepende dos seus pecados, mas se arrepende de não ter cometido aquele pecado quando ela não tinha conhecimento de que aquilo era pecado. Irmãos, não é esse o verdadeiro arrependimento que o Evangelho nos propõe. O verdadeiro arrependimento é daquilo que a gente nunca poderia ter feito, sabendo ou não sabendo, e a gente, por algum motivo fez, se arrepende. E por algum motivo não fez, glória a Deus que não fez. Continue trabalhando, caminhando, lutando, para que isso não volte nas suas vidas, amém? E por que muitos não estão se arrependendo nesses dias, irmãos? A resposta é simples: porque está faltando o verdadeiro evangelho ser pregado por toda a igreja. Infelizmente, não é qualquer lugar que você vai entrar que você vai ouvir o verdadeiro evangelho. Porque quando o verdadeiro evangelho ele é pregado, ele tem que provocar em mim e você o quê? Uma mudança, uma transformação. Mesmo João Batista chamando aquele povo de raça de víboras, a Bíblia diz que eles saíam de onde eles estavam para ter com quem? Com João Batista. Jesus saiu de onde ele estava para ter com João Batista. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: olha, vocês estão julgando que nós estamos bêbados aqui, mas na realidade o que está se cumprindo aqui é o que foi dito pela boca do profeta, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo. Irmãos, esses dias eu estava lendo esse texto, e a gente fala muito que nós estamos vivendo os últimos dias, sim ou não? Na realidade, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus foi. Porque se a profecia de Joel se cumpriu em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 2 já eram os últimos dias. E mesmo sabendo que lá já eram os últimos dias, hoje a gente continua brincando com aquilo que matou o nosso Senhor Jesus. Hoje nós continuamos brincando com o pecado que crucificou Jesus. E aí Pedro então fala: ó, isso que vocês estão vendo aqui é o que fora dito pela boca do profeta, que nos últimos dias ele derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne. E aí Pedro foi trazendo toda a trajetória das promessas de Deus até a realidade dessa promessa na vida de Jesus, e o que aquele povo fez com a realidade da promessa de Jesus, que foi crucificar Jesus naquela cruz. Pedro foi tão claro e objetivo com aquele povo, que a única pergunta do povo foi: tá, ok, o que nós precisamos fazer agora? Aí Pedro falou assim: arrependam-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que Deus acrescentou quantas almas naquele dia? 3.000 almas. Hoje a gente tem que fazer marketing para ganhar alma, que está difícil. Hoje é perigoso você ter que entrar numa faculdade para aprender de marketing, para trazer uma vida para a presença do Senhor. Porque está faltando o quê? Está faltando o verdadeiro evangelho ser pregado. E o verdadeiro evangelho não é passar a mão na cabeça, não é dar as coisas na mão. O verdadeiro evangelho é despertar as pessoas para aquilo que elas precisam. Pedro despertou aquela multidão para aquilo que eles precisavam. Ó, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se posicionar. Pedro poderia falar: não, pode ficar tranquilo, está tudo certinho, só estou falando com vocês o que Jesus fez. Não tem nada tranquilo. Ele não morreu para que vocês pudessem abundar no pecado. Ele não morreu para que vocês ficassem brincando com aquilo que matou ele. Não, vocês precisam se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Então o que está faltando, irmãos, é a gente pregar o verdadeiro evangelho e combater a heresia, combater o falso evangelho. Agora, como que eu combato o falso evangelho? Indo nas redes sociais, criticando, falando? Não. Outro dia eu vi um pastor dando um exemplo muito simples, que tem a ver com o que eu vou falar aqui agora. Se tem alguém do meu lado
construindo uma casa torta, eu não preciso falar que a construção dele está torta. Basta eu construir a minha reta. Faço o que é certo e deixa os que estão fazendo errado. Por quê? Na hora que as duas construções estiverem parelhadas, o próprio Deus vai mostrar o que está torto e o que está reto, o que está errado e o que está certo. Aí agora a gente vai entender a palavra do Senhor quando diz assim: eis que coloco diante de vós dois. Você escolhe. Quer entrar na construção torta? Fica à vontade, mas eu estou te proporcionando uma construção reta e decente para você entrar, para você habitar com a sua casa, assim como Noé entrou, habitou e foi salvo, ele e a casa dele. Então hoje, irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos construindo. E qual é o evangelho que a gente está construindo? Quais são as nossas construções? Você quer ver uma coisa? Fala-se muito da volta de Jesus, sim ou não? E quando se fala da volta de Jesus, a primeira coisa que a gente tende a olhar é para as coisas ruins, sim ou não? A gente olha para as pestes, a gente olha para as pandemias, epidemias, a fome, as desgraças, as guerras, o terrorismo, sim ou não? Esse mundo está perdido. Só que em Mateus capítulo de número 24 fala que a volta de Jesus se daria nos dias semelhantes aos dias de quem? De Noé. Aí você vai em Gênesis 6, a Bíblia vai dizer que a corrupção do gênero humano era tamanha que Deus decidiu recomeçar, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço, amém? Naqueles dias a Bíblia diz que eles se davam um casamento, comiam e bebiam, ou seja, eles estavam sempre preocupados naquilo que satisfazia a vontade deles, mas não a vontade de Deus. Ok, uma semelhança com os nossos dias. Hoje, muitas das vezes, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que satisfaz o nosso desejo do que o desejo de Deus, sim ou não? Só que a Bíblia diz também, é porque a gente não presta atenção, os nossos olhos só querem olhar para aquilo que está errado, a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que está certo, ou aquele que está construindo de uma maneira certa. A Bíblia fala também que Deus olhou para a terra e enxergou quem? Noé. E aí Deus deu uma construção para Noé, Deus deu um projeto para Noé. Então, peraí, se é semelhante aos dias de Noé, tudo bem que a corrupção pode ter aumentado, mas eu preciso entender que tem gente construindo a coisa certa nesses dias também. Porque em meio à corrupção, havia um que estava construindo o que era para ser construído, havia um que estava fazendo o que era para ser feito, a ponto de Deus olhar, achar ele e falar: toma aqui, constrói. Qual que é o meu problema e o seu problema? A gente só olha para quem está construindo errado e deixa de olhar para quem está construindo certo. Irmão, se Jesus está voltando, tem gente construindo certo, só que eu estou olhando só para o que está errado. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar esse que está construindo certo e colar com ele. Peraí, vem cá, filho. Porque se Deus olhou para Noé, Deus vai olhar para você. E se Deus olhar para você e eu estiver com você, Deus vai olhar para mim. Não é semelhante aos dias de Noé? Nos dias de Noé não tinha alguém construindo? Aí a pergunta é: o que nós estamos construindo? Ou será que se Deus olhar para cá, Ele vai olhar para nós como Ele olhou para Noé? Será que nós vamos poder nos destacar no meio de uma geração corrompida? Jó, Deus olha, enxerga quem? Jó, a ponto de falar para quem? Para o diabo. Observaste? Jó, ele pedia perdão a Deus por pecados que nem ele cometeu. Ele falou: não, Senhor, peraí, pode ser que os meus filhos tenham um pecado contra ti. Ou seja, aonde tiver um coração arrependido, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Você pode ter cometido o pior pecado do mundo, mas se de fato e de verdade você se arrepender do teu pecado, o Senhor, Ele é poderoso para te salvar, te resgatar, te tirar do lamaçal do pecado e te conduzir para o reino da luz. Mas eu preciso me arrepender. E o verdadeiro arrependimento precisa passar por um processo na qual eu me distancio daquilo que é errado.
E não dá mais para eu jogar a culpa no mundo não, irmãos. Nos dias de Noé, o mundo estava corrompido igual nos dias de hoje. E por que Deus olhou para Noé e achou graça em Noé? Qual é a dificuldade de Deus olhar para nós e achar graça em nós hoje? Se Deus olhou naqueles dias para Noé e achou graça no mundo corrompido, Deus ele pode olhar hoje no mundo corrompido e encontrar alguns Noés que estejam construindo e achar graça. Mas agora eu preciso me desviar do mal. Eu preciso passar a fazer o que é certo, deixar de fazer aquilo que é errado. E isso tem a ver com arrependimento, porque eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Então não existe evangelho sem arrependimento. Amém, irmãos? O que vai fazer eu vencer o deserto é o meu arrependimento. Porque enquanto eu não me arrepender, Deus vai permitir eu ficar no deserto. Como assim, pastor? Por que o povo ficou dando volta? E por que eles murmuravam? Porque eles queriam voltar para o lugar de onde Deus os tirou. Um dos sinais que eu não me arrependi é quando eu desejo voltar para o lugar de onde Deus me tirou. Ah, você quer voltar? Então dá mais uma voltinha para você pensar o que você está querendo. Você está olhando muito para trás ainda. Você esqueceu da oração que você fez lá atrás? Que era para te tirar? Eu te tirei. E agora? Enquanto você não se arrepender, enquanto eu não me arrepender, Deus vai permitir eu ficar dando volta no deserto. E deserto não é lugar para eu dar volta. Deserto é lugar para eu atravessar. Eu só estou dando volta porque eu ainda não me arrependi. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Não se arrepender cansa. Não se arrepender custa. A gente perde tempo por falta de arrependimento. A gente já poderia estar mais à frente, só não está porque não se arrependeu. E o Senhor está permitindo a gente ficar dando volta. Fica mais um pouquinho aí. Pensa mais um pouquinho no que você quer. Reflita no que você está querendo, porque eu não estou te entendendo. Eu estou te tirando de um lugar para você entrar numa terra prometida. Você está querendo voltar. Você está querendo regressar. Você está querendo voltar até as práticas pelas quais eu te tirei de lá. É como se Abraão agora estivesse querendo voltar para o meio da parentela dele, para o meio dos ídolos, da idolatria. Ei, Deus não te tirou de onde Ele te tirou para fazer com que você volte para lá. E por que você está querendo voltar às mesmas práticas? A viver as mesmas coisas que você vivia? A Bíblia fala que quando nós pecamos, já sabendo que nós estamos pecando conscientemente, irmãos, nós estamos crucificando novamente quem? A Jesus. E nós não podemos brincar com aquilo que matou Jesus. Amém? Então fala com quem está do teu lado. Para de olhar para trás. Olhe para frente. Uma pergunta ele assim: está com saudade do pecado? O povo estava com saudade do Egito. Você está com saudade do pecado? Irmão, se você está com saudade do pecado, é um sinal que você ainda não se arrependeu. Melhor era ter morrido lá do que caminhar até aqui para viver o que eu estou vivendo. Ou seja, melhor era eu estar na condição do que eu estava, do que viver o que Deus está me proporcionando hoje. Se eu estou com saudade do pecado, é porque eu ainda não me arrependi. E eu preciso me arrepender. Então Jesus, ele veio para os pecadores, mas ele só vai voltar para os arrependidos. Amém? Terceira e última característica do verdadeiro evangelho. João Batista, ele aparece no deserto pregando o batismo de arrependimento para o quê? Para a remissão de pecados. Evangelho é para remir o meu pecado e o teu pecado.
Evangelho não é para me fazer promessa que vai fazer meus olhos saltarem ou meu coração pular. Não, o verdadeiro evangelho é para remir o meu pecado. Então o verdadeiro evangelho, ele tem um propósito: remissão de pecados. Se você está ouvindo um evangelho que não fala sobre remissão de pecados, corre dele, foge dele. Amém? Então fuja do evangelho que lhe apresente qualquer coisa que não seja o perdão de Deus. Hoje tem tanta gente em busca de tanta coisa, sendo que o principal nós já temos. O quê? O perdão de Deus. Se o evangelho que eu vivo, eu entendo que eu já recebi o perdão de Deus, glória a Deus, irmãos. O que vier além disso é lucro. Amém? E aí a pergunta para nós é: o que a gente tem buscado no evangelho? Porque de tudo que a gente vai levar, de tudo aquilo que a gente pode levar desta terra, de todas as coisas que a gente tem, de todas as coisas que a gente possui, que a gente já conquistou, ganhou, de tudo aquilo que a gente tem, pense em tudo que você tem hoje, pense em tudo que você já conquistou hoje. De tudo isso, sabe, a única coisa que você vai levar desta terra é o perdão de Deus. Nada mais do que isso, irmãos. Porque é o perdão de Deus que vai fazer você estar num lugar que antes você não estaria. De tudo que nós vamos levar, que poderíamos levar, a única coisa que nós vamos levar é o perdão de Deus. Então, se eu vivo um evangelho pelo qual eu não busco o perdão de Deus, eu estou perdendo tempo. Eu estou vivendo o evangelho errado. Então existem evangelhos que não apresentam o perdão de Deus. Apresenta de tudo um pouco, mas não apresenta o perdão de Deus. Um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, não é aquele que é rico, que tem bens, que construiu uma carreira de sucesso. Não, um homem ou uma mulher bem-sucedidos é aqueles que receberam de Deus o perdão. Porque não adianta nada eu construir nesse mundo e eu não receber o perdão de Deus. É como se eu tivesse ganhado o mundo inteiro e tivesse perdido a minha alma, a minha salvação. Então o sucesso de um homem, de uma mulher, não está naquilo que ele conquistou, que ele fez, mas naquilo que ele recebeu, e não de qualquer um, mas da parte de Deus. Se eu já recebi o perdão de Deus, eu já ganhei a minha vida. Porque de tudo que eu posso levar, a única coisa que eu vou levar é o perdão de Deus. E como que eu vou saber, irmãos, que eu fui perdoado? Como que eu vou ter essa convicção de que de fato, de verdade, eu fui perdoado? Simples. Primeiro eu preciso saber quem era eu e o que ele fez por mim. Você tem ideia de quem era você? Os lugares que você frequentava? O que você fazia? Esse é o primeiro ponto. João Batista não falava raça de víboras? Você precisa saber quem era você. Ou, vamos voltar, nós precisamos saber quem somos nós fora da presença de Jesus. Porque a gente só é o que é hoje porque estamos na presença. Porque se a gente sair, a gente volta o que era fácil. Sem Jesus a gente volta a ser o que a gente era fácil. A gente só é o que é hoje e ainda assim no processo, porque Deus está trabalhando por causa de Jesus. Sem Jesus eu não posso nada. Então eu vou receber o perdão de Deus quando primeiro eu souber quem eu sou e o que Ele fez por mim. Quando eu ter a plena convicção do lugar que Ele me tirou e do lugar que Ele está me introduzindo. Essa é a obra de Deus. Eu saber quem eu era, quem é Deus, do lugar que Ele me tirou e o lugar que Ele está me introduzindo. Quando Josué reúne o povo para falar das maravilhas e bem-aventuranças do que Deus fez no meio daquele povo, Josué fala assim: vocês lembram de onde Deus tirou vocês
Vocês lembram de onde Deus colocou vocês? Olha, deixa eu lembrar a memória de vocês. Deus colocou vocês numa terra que vocês não produziram, que vocês não prepararam, que não foram vocês que araram. Irmão, se a gente não tiver convicção do lugar que Deus está nos colocando, do lugar que Deus está nos tirando, porque esse é o verdadeiro evangelho. Eu saber quem eu era, de onde Ele me tirou e aonde Ele está me introduzindo agora. Quando um homem pecou, o que Deus fez com o homem? Expulsou da sua presença, do jardim. Agora Jesus vem para restaurar todas as coisas e para fazer o quê? Trazer de volta o quê? Aquilo que eu havia pedido, a comunhão. Nós vamos falar muito sobre isso na aula de escatologia. O que é a Nova Jerusalém? O que é a restauração de todas as coisas? A obra na cruz que foi realizada por Jesus, ela foi feita para fazer com que a gente voltasse a ter acesso ao Éden. Como assim, pastor? O que é o Éden? O Éden é a presença. O Éden é o lugar de onde você e eu nunca deveríamos ter saído. O lugar de onde nós fomos expulsos um dia. Você tem noção o que é você ter a oportunidade para voltar para um lugar um dia você foi expulso? Um lugar que você já não era mais bem-vindo, você não poderia ficar, e agora Jesus está, não, vem cá que eu te coloco lá de volta. Às vezes a gente chora porque Deus não nos coloca em determinados lugares, mas a gente é incapaz de se alegrar por esse lugar que Deus está nos reintroduzindo. A gente chora por coisas banais, mas a gente não se alegra por aquilo que é fundamental. Então eu preciso saber quem eu era, quem eu sou, o que Ele fez, quem Ele é, de onde Ele me tirou e aonde Ele está me introduzindo, amém? Então nós concluímos, irmãos, que o propósito do Evangelho não é nos enriquecer, não é nos deixar bem. Deixa eu falar uma coisa para você. No dia que a palavra te deixar bem, tem alguma coisa errada, irmão. A palavra, o verdadeiro evangelho já é uma ofensa para nós. É loucura. A palavra de Deus não é para te deixar bem, é para te deixar turbilhado. A palavra de Deus é para te deixar sem dormir. É para você refletir, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com Jesus? A palavra de Deus é para mostrar quem de fato você é, e não para falar o que você quer ouvir. A palavra de Deus é para fazer com que eu e você saia de um culto como esse chorando, arrependido. Mas num culto como esse ninguém posta, nossa, como Deus falou hoje. Porque não é o que a gente quer ouvir. Agora, se eu estivesse falando aqui que nessa semana Deus ia estar respondendo uma oração sua dentro de uma determinada área, eu tomo posse. Por que a gente não toma posse da palavra quando ela nos repreende? A gente só toma posse daquilo que a gente quer ouvir, irmãos. Uma palavra como essa para muito, nossa, o culto hoje estava estranho. Estava, irmão, sabe por que está estranho? Porque quem cultua a Deus somos nós, é nós que estamos estranhos. E o que nos deixa estranho? É o pecado. O problema é que a gente quer julgar no outro aquilo que está errado em nós. O culto está estranho por causa de nós, porque quem cultua a Deus somos nós. E o que nós vamos fazer para melhorar? Arrepender. Arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Então o propósito do Evangelho é mostrar quem de fato nós somos, quem Ele é, o que de fato nós precisamos e não aquilo que nós desejamos ou anseiamos. Se eu quero saber se de fato ou de verdade eu me converti, eu preciso observar aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho desejado. Amém? Quando a gente de fato, de verdade se converte,
a gente para até de falar mais dos outros para falar mais da gente. E quando eu estou falando mais do outro do que de mim, isso é um sinal de que eu ainda não olhei para mim. Se eu não olhei para mim, eu não me arrependi. Mas eu consigo enxergar no outro aquilo que precisa ser mudado em mim. Então, um dos sinais também que eu me arrependi, que eu me converti, que eu agora estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, é quando eu paro de olhar muito para o outro, é quando eu paro de apontar muito o pecado do outro, e eu passo a olhar mais para mim, ver aquilo que está errado em mim, e falar: Senhor, me muda, não muda o outro não, muda eu, me transforma. Eu olhar para o varal do vizinho e falar que a roupa está suja, sendo que na realidade é o meu vidro que está sujo, o vidro da minha janela, porque eu não limpei. Mas no meu olhar, na minha ótica, é a roupa do vizinho que está encardida. Não, é meu vidro que está sujo. Mas é muito fácil eu olhar para o outro e apontar o erro do outro. Irmão, quando eu aponto o erro do outro e não falo do meu, é porque eu não me arrependi ainda. Então, um dos sinais que eu me arrependi de fato, de verdade, que eu fui lavado, que eu fui remido de todo o meu pecado, é quando eu falo mais de mim para Deus e menos do outro. Deus está preocupado em ouvir de mim, sobre mim. Lembra quando Jesus fala: ok, o que eles falam por aí já era esperado, e agora? Eu quero ouvir de vocês. E vocês? O que a gente tem falado para Deus? De quem que a gente tem falado para Deus? Do outro ou de nós mesmos? Porque quem tem que produzir o fruto digno de arrependimento, para minha salvação, sou eu, não é o outro. Talvez esse seja o motivo pelo qual o João Batista chega agora e fala: raça de víboras. Vocês já ouviram a história da serpente e o vagalume? Não? Quem já ouviu? Havia uma serpente, uma cobra, que estava ali próximo do vagalume, e toda hora ela dava um bote tentando comer o vagalume. A serpente rasteja, o vagalume voa e brilha. Isso que mata. Os níveis já são o quê? Diferentes. De tanto a serpente perseguir o vagalume um dia... Peraí, rapidinho. Time. Posso fazer algumas perguntinhas? Então tá. Vou te conceder esse privilégio. Eu te fiz alguma coisa? Não. Eu faço parte da tua cadeia alimentar? Não. Então por que você está me perseguindo? Qual foi a resposta da serpente? Eu não suporto ver você brilhar. Às vezes, a gente está chegando diante de Deus para falar de alguém que está brilhando, porque a gente não suporta ver o outro brilhando. E o outro está brilhando porque ele é bom? Não, porque ele se arrependeu, porque ele está posicionado, porque ele está na luz. Porque o brilho que tem que haver na minha vida é o brilho de quem? Do Espírito Santo. Ao invés de eu querer brilhar igual o outro, eu quero apagar o brilho do outro. Isso é um sinal de que eu não me arrependi. O invejoso, ele não quer ter o que o outro tem. O invejoso, ele não quer que o outro tenha aquilo que ele tem. Então são sinais que a gente muitas das vezes demonstra diante de Deus, quando a gente chega com uma causa diante de Deus, e Deus fala assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, você está falando muito dele comigo, mas na realidade quem está precisando se arrepender é você. Na realidade quem está precisando mudar é você. Não tem aquela frase, já ouvi muito, quanto mais Pedro fala de Paulo,
mais eu conheço a Pedro e menos a Paulo, né? Porque o que a gente fala demonstra se a gente de fato, de verdade, se arrependeu ou não. O que a gente faz, a maneira como nós nos comportamos diante de Deus, dá para mostrar se de fato, de verdade, nós estamos vivendo um processo de remissão, de perdão, de arrependimento ou não. Então, todo convertido vai falar mais de Deus e menos de pessoas e de coisas. Todo convertido, todo arrependido, vai falar mais com Deus a respeito de si, menos do outro. E aí, de quem a gente tem falado nesses dias? De quem nós estamos falando? Irmão, nós precisamos falar de nós, sabe por quê? No grande dia, quem vai ter que dar conta de si é você mesmo, não é o outro. E eu não tenho que dar conta do outro, o outro não tem que dar conta de mim. Mas eu tenho que dar conta de mim diante de Deus. E é isso que está faltando em nós, como igreja. É a gente se arrepender daquilo que nós somos e não julgar o que o outro está fazendo. É fazer a construção certa para que depois, ao término da construção, as pessoas tirem a conclusão. Eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu preciso ser alguém na presença de Deus. E quem que a gente tem sido? Então Deus nos chamou para falar dele, em nome dele. E hoje Ele nos chama para nos arrependermos. Por quê? Porque o reino dele está próximo. O reino dele já é chegado. E o Senhor hoje Ele nos convida a apresentar frutos dignos de arrependimento. Eu não sei como a gente tem caminhado nesses dias. Eu sei da minha caminhada. E eu sei no que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Aquilo que eu preciso deixar de fazer, aquilo que eu preciso passar a fazer. Longe de mim querer pregar uma palavra como se eu tivesse 100%. Não, ninguém está 100%, irmão. Todos nós estamos no processo. Mas uma coisa nós precisamos ser diante de Deus: verdadeiros. Deus nunca teve problema com o pecador. Deus sempre teve problema com aquele que fingia ser santo e que não era. Deus não tem problema de eu chegar diante dele e falar como eu estou, quem eu sou. Deus vai ter problema enquanto eu não me apresentar diante dele, abrir o meu coração, falar o que eu fiz e dizer: pequei contra ti e contra os céus, aceita-me de volta. O verdadeiro evangelho faz você fazer o caminho de volta. O verdadeiro evangelho, ele não vai falar para você assim: não, mas Deus te entende. Deus te entende, mas Ele não te aceita da maneira que você está. Se você não mudar, você vai ficar para trás. Essa é a verdade, irmãos. A igreja, ela vai receber todos, mas Deus não vai aceitar tudo. Vinde como estáis, mas não permaneceis. Se eu não produzir fruto digno de arrependimento, eu corro sérios riscos de ficar para trás. E se você quer saber o que vai acontecer com os que ficarem para trás, esteja aqui terça-feira, às 18h30, para orar, para se arrepender e depois entender. Amém? Pode ficar sobre os teus pés. A palavra foi só um convite. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te louvar por esta palavra. Uma palavra que provoca em nós uma reflexão acerca da nossa real situação. Deus, nós pedimos que, por meio do Teu Espírito Santo, nós possamos ser sinceros diante do Senhor, se arrepender de fato e de verdade dos nossos pecados, para que nós não venhamos ser deixados para trás, para que nós não venhamos passar por aquilo que nós não precisamos passar, se hoje nós tomarmos uma decisão, se hoje nós fizermos uma escolha. Senhor, que a Tua palavra, ela possa nos confrontar, a ponto de desejarmos a mudança a qual nós precisamos. Não aquilo que nós queremos,
mas aquilo que nós necessitamos mediante o que foi feito na cruz do Calvário. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus, por todas as vezes em que nós não entendemos o propósito pelo qual o Senhor entregou teu Filho, por todas as vezes em que nós misturamos as coisas. Mas hoje nós estamos aqui, nós ouvimos a tua palavra, nós entendemos o teu recado, Deus, e nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, e que um posicionamento é necessário, que uma decisão se faz necessária. Então que teu Espírito nos ajude a posicionar, a decidir, a escolher o caminho da verdade, fazer a escolha que Noé fez, fazer a escolha que Jó fez, fazer a escolha que Abraão fez, a escolha que Daniel fez. Homens que o Senhor levantou no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração idólatra. Que o Senhor possa estar levantando homens e mulheres nesses dias, que vão se tornar referenciais no meio de uma geração corrupta, que vão construir aquilo que Noé construiu nos dias dele, aquilo que Abraão construiu nos dias dele, aquilo que Jó construiu nos seus dias, porque hoje é o nosso dia, hoje é o nosso tempo, é a nossa hora, é a nossa vez, e o Senhor deseja levantar nesses dias homens e mulheres íntegros, que vão fazer a tua vontade acontecer. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos leve em segurança e repreenda todo o mal, todo o contra-ataque do inimigo contra as nossas vidas. Que o Senhor conserve essa palavra em nosso coração, e que o Senhor provoque em nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, a ponto de desejarmos abandonar tudo aquilo que tem nos aprisionado, tudo aquilo que tem nos impedido de viver o sobrenatural do Senhor. Que essa semana seja uma semana de decisão, uma semana de escolhas, pela qual nós vamos agora, Deus, balizar a nossa vida, para que nós possamos a cada dia estar mais próximos de Ti. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Coloca a mão no coração. Com o amor de Deus e nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje e sempre sobre a nossa vida. A igreja diga, vá em paz, que Deus te abençoe, amém, até terça.